Alô, boa tarde a todos. Falta um minuto, mas a gente já vai começando. Inicialmente, meu nome é Arinaz, eu sou de São Paulo, da disciplina de cirurgia do aparelho digestivo, do Hospital das Clínicas, e eu tive a honra de moderar essa sessão. Por isso, eu agradeço a diretoria atual da Sociedade de Motilidade e aproveito também para cumprimentar pelo programa de hoje, que a gente está entrando na parte final, foi bastante interessante. Essa sessão que a gente está chamando aqui da sessão dos Ricardos, temos 3 Ricardos, e a doutora Luciana e a doutora Lúcia. É uma sessão interativa com a participação de vocês, então, por favor, motivem-se a chegar mais perto e a participar da discussão. Acho que esse é o foco, que vocês participem nesse momento, que até então não teve uma oportunidade de participação mais próxima da plateia. Eu vou fazer a apresentação dos 5, já de início, para ganharmos tempo, e aí a gente vai ter 15 minutos para cada um. O pessoal de apoio da sala vai sinalizar quando faltam 5 minutos, vai sinalizar quando acabou o tempo, e, se passar, a gente atira essa garrafa assim, o mais próximo possível da pessoa. Então, são 15 minutos mesmo. Participarão, na sequência, o doutor Ricardo Corrêa Barbucci, que é médico assistente doutor do Departamento de Gastro, da FEMUSP de São Paulo. Ele é chefe do ambulatório de gastroenterologia e pesquisador fellow da Universidade do Sul da Califórnia. A doutora Luciana Moretson já foi apresentada e fez a fala anterior. O doutor Ricardo Cerqueira Alvariz é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre em gastroenterologia, doutor em gastroenterologia pela Unifesp, membro de várias sociedades médicas. O doutor Ricardo Guilherme Webig é editor executivo dos arquivos de gastroenterologia, responsável técnico pelo Amodini, que é o Laboratório de Motilidade Digestiva, e médico do Corpo Clínico dos Hospitais IGESP e HCOR de São Paulo. E, finalmente, a doutora Lúcia Câmara Castro Oliveira é doutora pela Universidade de São Paulo, titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões também, e é diretora do Serviço de Fisiologia no Retal do Rio de Janeiro. Então, no início do tempo, chamo a participação inicial do doutor Ricardo Barbucci, o primeiro dos Ricardos, que abordará o tema dispepsia funcional. Ele vai ter questões interativas e vai convidar vocês a fazer a sua participação. Vai ter uma musiquinha de fundo por 15 segundos, e vocês vão ter esses 15 segundos para voltar, e depois ele vai conduzir a discussão, eles vão discutir a discussão em função dessas respostas. Se quiserem água, tem aqui na mesa, e lembrem-se do tempo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte participando do curso. Obrigado, doutora Inácio, pela brilhante apresentação. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre dispepsia funcional e baseado a aula num caso clínico que a gente trouxe para os senhores. Então, o nosso caso clínico é uma mulher de 32 anos de idade, natural e procedente de São Paulo, capital, que relata dor em região do epigástreo, do tipo em pontadas, de forte intensidade, às vezes associada à sensação de náuseas, mas sem vômitos. A dor normalmente piora com estresse e ingestão de determinados alimentos, como café, massas, refrigerantes, bebidas alcoólicas. O quadro se iniciou há cerca de 2 anos, é de caráter intermitente, com sintomas presentes no mínimo 3 dias por semana, sintomas que ocorrem durante o dia, não acordam a paciente à noite, não tem disfagia, anemia, melena, hematêmese, colúria, colia, icterícia, vem mantendo peso, não há relação dos sintomas com o ciclo menstrual, com o ritmo evacuatório, que por sinal não se alterou desde o início dos sintomas, e nem a relação da melhora ou piora dos sintomas com a eliminação de gases também. Nos antecedentes pessoais, ela tem uma história de colicistectomia há cerca de 5 anos, não é tabagista, não é etilista, não é corintiana. Anticoncepcionais foram usados por alguns anos, tendo sido suspensos antes da cirurgia. Ela nunca teve nenhuma gestação, tem quadros frequentes de enxaqueca e normalmente melhora o consumo de triptã e ou de pirona. O pai é diabético, obeso, tem alguns pólipos no intestino, e no exame físico não tinha nada que chamava atenção, no seu IMC de 25. Primeira pergunta para os senhores. Qual a sua hipótese diagnóstica a partir de agora? A. Doença do refluxo gastroesofágico. B. Dispepsia funcional. C. É uma dispepsia não investigada. D.
é uma dor abdominal funcional, ou E, é uma gastropatia por anti-inflamatório não esteroidal. Pode, como é que faz? Espera, põe em votação, né? E depois de 15 segundos eles voltam e aí você comenta. Pode ser assim? Que manda, Então tá É a bom. vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão. É o nó da madeira. Eu sei. Então, parece haver uma divisão, vai ter segundo turno, né? Dispepsia funcional e dispepsia não investigada. Bom, como os senhores sabem, dispepsia é um termo grego, né? Pep significa digestão, desalterada, modificada, e do ponto de vista clínico, a dispepsia ela pode ser de tipo orgânica, quando existe um substrato orgânico claro que explica os sintomas que o paciente apresenta. Esses sintomas orgânicos eles podem ser de uma alteração metabólica, química, bioquímica, anatômica ou infecciosa que explica os sintomas. E antigamente a gente falava de dispepsia funcional quando não existia nenhum sintoma orgânico que explicasse, nenhuma alteração orgânica que explicasse os sintomas. Hoje a gente tem as doenças funcionais como doenças em que há uma alteração do eixo cérebro-intestinal, e hoje a gente falar de ausência de lesão orgânica na dispepsia funcional é um termo que não deve ser aplicado. Na verdade, o que a gente tem são alterações orgânicas menos importantes, menos evidentes, mas que existem de fato e que explicam por que o estômago ou o duodeno de quem tem dispepsia funcional é diferente do estômago e do duodeno de indivíduos que não apresentam esse tipo de problema. Esse é um trabalho nosso do Hospital das Clínicas, em que a gente investigou pacientes com dispepsia, e a grande maioria desses pacientes, quando tem a sua dispepsia investigada, apresenta dispepsia funcional em mais de 60%. Em segundo lugar, a gente tem a doença orgânica mais prevalente e talvez mais incidente do tubo digestório, que é a doença do refluxo gastroesofágico. A partir de então agora, que exames subsidiários vocês pediriam para investigar essa paciente? A, um raio-x contrastado do esôfago, estômago e duodeno. B, uma tomografia computadorizada. Vocês pediriam simplesmente uma sorologia para H. pylori, para identificar se há ou não há infecção pela bactéria. Ou vocês pediriam um ultrassom, um hemograma, um perfil hepático, um parasitológico. Ou, eventualmente, uma endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori. Vamos votar. Está em votação. Enquanto tem musiquinha, dá para votar. Quando acabar a musiquinha, já votou. Acabou. A grande maioria, então, pediria endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori. E uma pequena percentagem pediria aí o ultrassom e os exames de sangue e fezes, e uma outra menor ainda faria a sorologia para Helicobacter pylori. Bom, o nosso residente lá no HC, ele optou por solicitar uma sorologia para H. pylori, um ultrassom de abdômen, exames o parasitológico, exames de sangue. Essa sorologia deu positiva, o exame parasitológico não mostrou nenhuma alteração, o ultrassom só identificou a colestectomia que a paciente havia feito, e os exames hematológicos não mostraram qualquer tipo de alteração. Qual a sua conduta a partir de agora, baseado nesses exames? Vocês dariam omeprazol, dariam ranitidina, erradicariam o Helicobacter pylori, agora que você já sabe que o Helicobacter está presente, ou vocês associariam omeprazol e um procinético, ou dariam um antidepressivo tricíclico como a amitriptilina? Barbuti, você falou que foi a conduta do residente. Você teria tido essa mesma conduta ou você faria endoscopia com pesquisa? Eu vou falar depois. Tá bom. Muito provavelmente, na verdade, eu vou mostrar. Tá bom. Senão cai aqui a mão. O pessoal agora resolveria, então, erradicar o Helicobacter, uma percentagem não erradicaria e daria omeprazol mais procinético. Bom, o que Roma 4 fala como a gente deve conduzir esses pacientes, né? Então, quais são os guidelines propostos no Roma 4 de maneira ideal para conduzir esses pacientes? Não está errado fazer endoscopia, não está errado num país em que a endoscopia é barata, mas os senhores lembram que a endoscopia é um exame invasivo que não é isento de efeitos adversos, a própria sedação e a realização da própria endoscopia. Lembrar que essa paciente ela não tem qualquer sintoma ou sinal de alarme, né? Então, o que Roma 4 manda a gente fazer? Primeiro, o Roma 4 divide dois grandes grupos de pacientes. Pacientes com sintomas ou sinais de alarme ou sem sintomas ou sinais de alarme.
Lembrar que em nosso meio, isso é uma coisa do núcleo de H. pylori, no último consenso nosso do Brasil, a gente vai considerar como um padrão de sinal de alarme quando o paciente tem 35 anos ou mais. Mas essa paciente não tinha emagrecimento, não tinha anemia, não tinha icterícia, então provavelmente não tinha nenhum sintoma ou sinal de alarme. Nessa situação, Roma 4 recomenda que a gente faça um teste sorológico, né, ou um teste respiratório, ou eventualmente o PCR nas fezes, qualquer teste não invasivo para a pesquisa do Helicobacter pylori, para ver se a bactéria está presente. Se o Helicobacter estiver presente, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Se ele estiver negativo, é feito então um tratamento empírico para a dispepsia funcional e a gente observa a evolução do nosso paciente. Se por acaso esse paciente melhorar, ok. Se esse paciente não melhorar, aí sim ele vai ser investigado com endoscopia, ultrassom, estudos bioquímicos, no nosso meio sempre necessário o parasitológico de fezes. E se durante a endoscopia esse paciente apresentasse positivo para Helicobacter pylori, a gente vai ver o que a gente faz. Por outro lado, se esses exames não mostrarem nada, a gente vai ter então um diagnóstico de dispepsia funcional, que diferentemente da síndrome do intestino irritável, que é basicamente o diagnóstico de inclusão, sem necessidade de qualquer exame subsidiário ou com necessidade de mínimos exames subsidiários, a dispepsia funcional é sim uma doença de exclusão, em que a gente vai afastar as causas orgânicas mais comuns para a gente determinar se o nosso paciente tem ou não tem, de fato, um quadro funcional, se ele tem ou não tem dispepsia funcional. E dependendo do sintoma predominante, esse paciente então vai ser dividido em duas síndromes, a síndrome da dor epigástrica, a síndrome do desconforto pós-prandial, e a partir daí um medicamento vai ser utilizado. Se o paciente tiver sintomas de alarme, ele passa diretamente para investigação com endoscopia, ultrassom e exames de sangue e de fezes. Se o nosso paciente apresentasse positivo para Helicobacter pylori, mesmo sem endoscopia, a recomendação hoje é que se erradique esse paciente. Se esse paciente melhorar, esse paciente e essa melhora dos sintomas for mantida por um período de 6 a 12 meses, esse paciente não tem dispepsia funcional. Ele vai ter uma dispepsia associada à infecção por Helicobacter pylori. Por outro lado, se essa erradicação não levar a qualquer tipo de melhora, ou se houver uma recorrência dos sintomas nesse período de 6 a 12 meses, o meu paciente, então, vai ser finalmente diagnosticado como dispepsia funcional. Na verdade, a literatura fala no NNT de 14 para que essa erradicação melhore esses quadros dispépticos, o que é um tanto quanto excessivo, mas os trabalhos no nosso meio, principalmente o trabalho publicado pelo Grupo do Rio Grande do Sul, capitaneado na ocasião pelo professor Mazzoleni, mostra um NNT de 8, o que faz com a estratégia de erradicação do Helicobacter pylori, talvez seja a melhor estratégia mesmo que nós temos hoje, melhor do que qualquer outro medicamento no tratamento da dispepsia não investigada. Roma 4, então, diz que dispepsia funcional é uma condição clínica que impacta de maneira significativa nas atividades diárias do paciente e é caracterizada por um ou mais dos seguintes sintomas: empachamento, saciedade precoce, dor e queimação epigástricas que não são explicadas após avaliação clínica de rotina, ou seja, que não são explicadas após exames subsidiários. Roma 4, então, divide a dispepsia, detalhando um pouco mais esse diagnóstico, esse paciente tem que ter essa sensação incomodativa de empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica ou queimação epigástrica, e não deve ter, então, nenhuma alteração estrutural que explique os sintomas. São duas síndromes, então, que são divididas por Roma 4, a síndrome do desconforto pós-prandial, que tem uma coisa muito importante, esse paciente tem que ter uma frequência de sintomas pelo menos 3 dias por semana. Esse empachamento pós-prandial deve ser intenso o suficiente para trabalhar a qualidade de vida do paciente. Se eles comerem uma feijoada completa e 3 litros de cerveja e se sentirem empachados, isso não é dispepsia funcional. A saciedade precoce intensa o suficiente para impedir o término das refeições e não deve haver nenhuma lesão orgânica que explique os sintomas. Alguns critérios corroborativos devem estar presentes, os vômitos eles podem estar presentes, mas não dominam o quadro clínico. Se o indivíduo tiver predominância de vômitos, ele não tem dispepsia funcional, ele vai ter vômitos funcionais ou vômitos cíclicos. A pirose pode coexistir, mas não faz parte do diagnóstico, e os sintomas eliminados pela eliminação de gases ou fezes não devem ser considerados como parte da dispepsia. No caso da dor epigástrica, a frequência é menor, é 1 vez por semana somente, e essa dor deve ser intensa o suficiente para impactar nas atividades do dia a dia, sem evidência de alteração orgânica que explique os sintomas. Os sintomas corroborativos são praticamente os mesmos, pode haver concomitância com a síndrome de desconforto pós-prandial. Esse paciente, então, nosso, ele foi submetido à erradicação com IBP, claritro e amoxicilina por um período de 14 dias, que é outra tendência que a gente tem nos últimos trabalhos.
manteve ainda a ranitidina 300 mg por 30 dias e 45 dias depois ela retorna com teste respiratório negativo e melhora parcial dos sintomas com o uso de ranitidina. Iniciou, então, depois disso, um tratamento com 20 mg de omeprazol por mais 60 dias e se solicitou nova endoscopia digestiva alta com o intuito de avaliar essa paciente. Ela retornou 60 dias depois, ainda com dor epigástrica, mesmo com omeprazol, um exame físico sem alterações, endoscopia normal e a urease negativa da endoscopia, sendo que já essa urease foi realizada com 14 dias sem IBP e 45 dias sem antibióticos. Então, essa é uma paciente com dispepsia funcional e que foi tratada com antissecretor e que não melhorou. Qual a conduta dos senhores a partir de agora? Iniciar topiramato, montelukast, amitriptilina ou domperidona? Well, sometimes I go out by myself and I look across the water Essa história de parar para voltar acaba Paulo. and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Pronto. A maioria ia dar amitriptilina e uma outra pequena percentagem daria a domperidona 30 mg por dia. O que Roma 4 fala nessa situação? Então, Roma 4 então, divide a dispepsia funcional em duas síndromes. Né? No caso do síndrome de desconforto pós-prandial, a indicação é que se dê um prostinético. No caso da dor epigástrica, é que se dê um antissecretor. Não havendo melhora desses sintomas, aí sim a gente partiria por um outro tratamento, que seria basicamente os antidepressivos, como a gente vai falar para os senhores mais para frente. Os antissecretores, na verdade, eles têm uma ação muito maior do que simplesmente inibir a secreção ácido péptica. O simples fato de inibir a secreção ácido péptica já interfere diretamente sobre o esvaziamento gástrico. À medida que vocês inibem a secreção de ácido péptico, isso pode interferir diretamente no esvaziamento gástrico e interferir nos sintomas desses pacientes. Eles podem ainda reduzir os eosinófilos duodenais e os bloqueadores H2 também interferem, já porque eles têm um efeito antihistamínico. E hoje a gente sabe que uma parte boa desses pacientes com dispepsia funcional tem eosinofilia duodenal como parte do mecanismo fisiopatológico da doença, especificamente dos pacientes com síndrome de desconforto pós-prandial. Se a gente for ver a participação dos inibidores de bomba de prótons no tratamento da dispepsia funcional, a gente tem drogas que não são muito boas. Esse é um trabalho prospectivo, randomizado, em que se chegou à conclusão de que a gente precisa tratar 16 pacientes com inibidor de bomba de prótons para que um melhore dos sintomas. Essa revisão Cochrane, realizada há uns anos atrás, pôde mostrar que um NNT para tratamento com IBP é de 10 e para bloqueadores H2 é em torno de 7, mostrando que, aparentemente, os bloqueadores H2 podem ser até melhores do que os inibidores de bomba de prótons para tratar pacientes com dispepsia funcional. Na verdade, quando eu dou um inibidor de bomba de prótons ou dou um bloqueador H2 e meu paciente melhora dos sintomas, a gente tem que pensar que, muito provavelmente, esse paciente tem dispepsia funcional e possa ter alguma coisa associada, principalmente a doença do refluxo gastroesofágico. Os trabalhos mostram que aqueles pacientes com dispepsia funcional e que melhoram com inibidor de bomba de prótons, a grande maioria deles tinha doença do refluxo associado. Com frequência, existe um imbricamento dos sintomas e das duas doenças, não só porque são doenças motoras, mas também porque são doenças extremamente comuns. Né? Então, às vezes, a gente trata com o remédio errado e o paciente, mesmo assim, melhora. Não há necessidade de doses altas de inibidores de bomba de prótons. Doses pequenas são suficientes para controlar os pacientes dispépticos, diferentemente dos pacientes com doença do refluxo mais grave. E a gente tem uma ideia se meu paciente vai ou não vai melhorar dos sintomas rapidamente. Após um mês de tratamento com inibidor de bomba de prótons, a gente já sabe se o paciente vai melhorar ou não vai melhorar. Se ele não for melhorar, a gente parte para outro tratamento. E esse outro tratamento, quando não há melhora inicial, normalmente é o uso do antidepressivo. Nós temos várias opções de antidepressivos e antipsicóticos que podem ser usados no tratamento da dispepsia funcional, muitos poucos com evidência que, de fato, funcionem no tratamento dessa patologia. Eles vão agir de forma diferente, vão ter diferentes tipos de efeitos adversos, mas, de qualquer maneira, são uma opção interessante, não só atuando sobre a motilidade, já que todos eles interferem sobre a serotonina, mas também interferindo sobre a degranulação eosinofílica e mastocítica, já que todo antidepressivo é também um antialérgico. E, mais do que isso, exercendo um efeito modulador central também,
interferindo diretamente no eixo cérebro-intestinal, que faz parte da fisiopatologia da dispepsia funcional. Esse é um trabalho que se compara a amitriptilina e citalopram, resultados melhores a favor dos antidepressivos tricíclicos. Talvez os resultados melhores, embora nós não tenhamos muitos trabalhos com isso, são os trabalhos feitos com mirtazapina, que está na nossa prática cada vez mais presente, com resultados bastante interessantes. Esse é um trabalho que comparou-se, então, venlafaxina com placebo. Não houve qualquer resultado a favor da venlafaxina. Um estudo de revisão sistemática mostrando falta de resposta com os antidepressivos que não os tricíclicos. Um outro trabalho bastante interessante, comparando os efeitos da mirtazapina com a paroxetina, mostrando a mirtazapina novamente tendo efeito positivo, e mais do que isso, mostrando por que esse efeito pode acontecer com a mirtazapina. Vejam, senhores, que o uso de mirtazapina alterou a produção de grelina, de peptídeo YY, de motilina, de gastrina, de leptina, de 5-hidroxitriptamina e a própria colicistocinina, mostrando que esses antidepressivos, especialmente a mirtazapina, têm um efeito motor bastante bom. A gente pode usar procinéticos nos casos de síndrome de desconforto pós-prandial. São poucos os procinéticos que a gente tem no Brasil e com liberação para esse uso, mas a gente pode usar os agonistas 5-HT4, como a procaloprida e o tegazerode. A gente pode usar os agonistas da motilina, embora com resultados muito ruins e também com efeito de tolerância medicamentosa. Alguns estudos com agonistas da grelina estão sendo publicados. O que a gente mais usa são os agonistas dopaminérgicos, dentre eles a metoclopramina e a domperidona. A gente não tem no Brasil a itoprida, mas a gente tem a levosulpirida e muitas vezes a gente esquece dos efeitos benéficos da levosulpirida na dispepsia funcional. E a gente também tem a bromoprida aqui no Brasil, embora não haja qualquer evidência de que, de fato, a bromoprida funcione para alguma coisa, e a gente tem muito pouca evidência também com relação à segurança da bromoprida, principalmente quando usada a longo prazo. Aqui um estudo mostrando que os procinéticos podem funcionar, especificamente a levosulpirida, com resultados bastante interessantes. Uma meta-análise com procinéticos, mostrando efeitos positivos com procinéticos, mas essas meta-análises são antigas e a grande maioria das respostas positivas com procinéticos foram obtidas com o uso da cisaprida, que a gente já não tem mais disponível no mercado. O que Roma 4 fala, então? Nesses pacientes em que a gente usou antidepressivo e não houve melhora, aí a gente vai fazer alguns testes para a gente saber qual o funcionamento e qual a estrutura desse estômago que está sendo avaliado. São indicados testes de pesamento gástrico, testes para avaliar alterações de acomodação, testes para avaliar hipersensibilidade e, eventualmente, testes para avaliar se tem ou não tem acúmulo de eosinófilos no duodeno. E, baseado nesses testes, a gente vai determinar um ou outro tratamento especificamente voltado para essas alterações encontradas nesses testes. Mais recentemente ainda, alguns trabalhos usando melatonina, principalmente em homens, com dispepsia funcional, com resultados até certo ponto interessantes. A mesma coisa, o uso de capsaicina em alguns pacientes em doses baixas, aparentemente, tem efeitos benéficos no tratamento da dispepsia funcional, alterando a motilidade e alterando também a sensibilidade gástrica. A buspirona e a tandospirona também podem ser utilizados, resultados bastante interessantes, agonista 5-HT1A. O sumatriptano, às vezes a gente esquece dele, mas ele também tem um efeito motor bastante importante. Ele é um agonista 5-HT1BD e com alguns trabalhos mostrando bastante melhora nos pacientes com dispepsia funcional. Mais recentemente, um medicamento que já está disponível no Japão e deve vir para o Brasil nos próximos anos é a cotiamida, que é um inibidor da acetilcolinesterase e, aparentemente, é o medicamento com melhor resultado para o tratamento da dispepsia funcional, especificamente na síndrome de desconforto pós-prandial. Esse medicamento dá um NNT de 6, ou seja, eu preciso tratar 6 pacientes para melhorar, que é melhor do que qualquer outro medicamento que eu mostrei para os senhores anteriormente. Lembrar da presença, eventualmente, da síndrome de supercrescimento bacteriano associado à dispepsia funcional. Eventualmente, o uso de probióticos pode trazer benefício nesses pacientes. É um trabalho nosso do Hospital das Clínicas, mostrando resultados bastante interessantes com Bifidobacterium lactis. O montelukast pode ser uma opção naqueles pacientes que têm eosinofilia duodenal comprovada, já que interfere diretamente na estabilidade dos eosinófilos, tanto na dispepsia funcional, mas também pode ser utilizado, inclusive, na síndrome de intestino irritável. Agentes antinociceptivos, como gabapentina, pregabalina, carbamazepina, tramadol, podem ser utilizados. Medicamentos naturais, já descritos inclusive em Roma 4, como o STW,
né, e o riconchito no Japão, mas antiespasmódicos, como menta, hortelã, outros carminativos, também podem ser utilizados com resultados interessantes. E psicoterapia, relaxamento, acupuntura também têm sido descritos com algum benefício, e principalmente hipnoterapia também tem trazido algum tipo de benefício, mais na síndrome irritável, mas também na dispepsia funcional. Dieta e exercício físico, com certeza, impactam na melhoria das condições do paciente. A dieta é individualizada, a gente vai pedir para o paciente comer aquilo que se sente bem, parar de comer aquilo que se sente mal, e é óbvio que anti-inflamatórios, cigarro, café em excesso, devem ser evitados nos pacientes que têm dispepsia. O nosso paciente recebeu amitriptilina 25 mg por dia, retornou depois de 2 meses com grande melhora da sintomatologia e vem mantendo a amitriptilina até hoje. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, Barbucci. Eu convido a professora Luciana para se posicionar para a próxima fala, né? E que será a esofagite eosinofílica não responsiva ao corticoide. Tem uma aguinha para você lá. Foi muito bom quando a Luciana se posiciona. Eu acho que o Barbucci apresentou aspectos, pouco tempo, né, Barbucci? Mas acho que deu uma passagem legal nas dispepsias, tanto funcional como não. O link com doença do refluxo e uma abordagem que é um material muito amplo aí. Acho que o Barbucci tem bastante propriedade, bastante conhecimento para abordar isso. E depois da fala, seguramente, ele vai ter prazer de discutir alguns aspectos com vocês, se houver tempo. Por favor, Luciana. Ô, gente, mais uma vez, agradeço a presença aqui de vocês, agradeço o convite. Eu não fiz um treino tão comprido, tão bem feito. Pensei que era discussão mais de um caso. Eu não vou entrar em tanto detalhe, mas eu acho que é um caso interessante. Bom, na verdade, esse paciente ele é acompanhado por mim, pela Maria do Carmo, pelo Maurício Bravin, aqui em Belo Horizonte. Trata-se de um rapaz do sexo masculino, comerciante, natural e procedente de Belo Horizonte. É um rapaz jovem, ele nasceu em 88. Ele era previamente rígido e apresentou um quadro agudo de dor torácica intensa. Foi encaminhado para o serviço de urgência, onde foi afastada uma causa cardiovascular. A ideia era que ele tivesse algum problema cardiovascular do quadro agudo que ele desenvolveu. Bom, com relação a essa radiografia de tórax, se pudesse diminuir um pouquinho a luz aqui, seria... O que vocês acham da radiografia desse paciente? Bom, ele teve uma embolia pulmonar, um pneumomediastino, um pneumoperitônio, um derrame pleural. Vamos deixar a votação. Volta o raio-x. Já mostrei o raio-x. Ele está querendo voltar ao raio-x. Calma, menino, haja karma. Vamos lá. Vamos votar. Musiquinha. Para dar os 10 segundos aí. Olha lá, viu que não precisava de olhar tanto radiografia? Todo mundo acertou do pneumomediastino. Na verdade, era para criar um pouco de suspense. Aqui nós temos uma linha bem tênue, mostrando ar no mediastino, e aqui, o que eu não coloquei para não ficar tão evidente, mas aqui você já percebe que existe um pneumomediastino tendo a cúpula aqui para baixo. Tá certo? Bom, qual que é o diagnóstico de vocês? É a síndrome de Mallory-Weiss, síndrome de Boerhaave, síndrome de Burnout ou síndrome de Budd-Chiari? Síndrome de Boerhaave. Na verdade, é um paciente que apresentou uma perfuração espontânea do esôfago.
esse paciente apresentou essa perfuração, a síndrome de Boerhaave. Foi tentada uma endoscopia nesse paciente, mas havia grande quantidade de coágulos na luz do esôfago. Eu não consegui essa imagem, mas não foi possível perceber realmente só a presença de grande quantidade de coágulos no esôfago desse paciente. Esse paciente foi, então, submetido a tratamento cirúrgico. Ele foi internado durante 4 meses numa unidade de terapia intensiva, aqui em Belo Horizonte. Eu acredito que, provavelmente, se fosse uma pessoa mais idosa, não deveria ter um desfecho pior. Depois que ele recebeu alta, ele foi submetido a uma endoscopia ambulatorial. Qual que seria o diagnóstico endoscópico para esses pacientes? Para esse paciente, seria uma esofagite eosinofílica, um esôfago normal, uma doença por refluxo, corpo estranho em área de estenose. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Na verdade, gente, existe sim um corpo estranho, que foi onde foi feita a sutura da perfuração esofágica. Eu gostaria que, se fosse possível, a gente voltar um pouquinho, só para mostrar. Talvez aqui essa claridade não está ideal para a gente ver. Acho que vai comprometer. Dá para ver? Você está vendo áreas, anéis circulares, ainda estrias longitudinais, ou seja, era um paciente que já, retrospectivamente, ele falava que, de vez em quando, ele impactava, que ele tinha uma disfagia intermitente, mas ele nunca deu bola para isso. Eu acho que vários de nós já ouviu isso dos pacientes, né? Quando você faz uma endoscopia e fala assim, você não sente, a comida não para de vez em quando? Às vezes para, as pessoas não valorizam tanto esse sintoma, né? Bom, qual que seria a conduta? Inibidores de bomba, budesonida, fluticasona. Qual a opção de vocês? Inibidores de bomba protônica. Na verdade, feito nós comentamos, a guria mesmo, quando a gente discutiu sobre o tratamento da esofagite eosinofílica, o primeiro passo para tratar esses pacientes seria o uso dos inibidores de bomba protônica. Bom, esse paciente, então, ele usou o inibidor de bomba 2 vezes ao dia, durante 8 semanas. Ele usou o esomeprazol, 40 miligramas, 2 vezes ao dia. E, no exame de controle... Desculpa. Não, qual que está aí? Ele, usando o inibidor de bomba, havia ainda 46 eosinófilos por campo de grande aumento. Depois nós passamos a fluticasona, para não ficar muito repetido, né? Na verdade, mesmo utilizando a fluticasona, esse paciente persistiu com 32 eosinófilos por campo de grande aumento. O primeiro que nós tivemos, o primeiro pós-cirúrgico, não foi feita só o exame, mas não foi feita a biópsia. Nós temos esses 2, tá certo? Esse já é utilizando fluticasona, dose 2 vezes ao dia, durante 8 semanas. Ele também não mostrou uma resposta. O que a gente vai fazer com esse paciente, então? Ele não respondeu ao IBP, ele teve uma complicação grave, que é uma perfuração espontânea do esôfago, é um paciente de risco, né? Nós temos que tratar esse paciente, ele não respondeu nem ao IBP, nem ao corticoide tópico. O que a gente pode fazer? Dieta elementar, a dieta dos 6 elementos, associação
do IBP com o corticoide, utilizar o esteroide sistêmico ou um imunossupressor? Qual que é a opinião de vocês? Não, parou o omeprazol, parou o esomeprazol e continua com o outro. Então, na verdade, nós temos várias opções aqui, né? Feito nós comentamos. Dieta elementar é uma possibilidade, mas a aderência do paciente é ruim. Dieta dos 6 elementos é uma opção, mas também é difícil no adulto jovem acompanhar isso direitinho. A gente geralmente não faz associação de inibidor de bomba com corticoide, né? Se não tem resposta ao IBP, a gente passa para a fluticasona. O esteroide sistêmico, nós sabemos que a longo prazo vai trazer problemas graves. E nós sabemos, igual eu mostrei para vocês a agonia, o paciente que usa o corticoide tópico na dose adequada, da forma adequada, ele tem uma resposta semelhante ao uso do corticoide sistêmico. Então, a longo prazo, a gente não poderia utilizar o esteroide sistêmico. E nós, então, optamos por tratar esse paciente com imunossupressor. Nós iniciamos para ele a azitioprina. Foi quando, então, nós encontramos pela primeira vez esse esôfago limpo, né, sem eosinófilos na mucosa esofágica, e ele... Eu até estava comentando aqui, porque a do Carmo não sabia desse caso que eu tinha trazido, e ela estava contando sobre esse caso. E ela falou assim, você acredita que ele estava querendo parar de tomar azitioprina? Briguei com ele, porque realmente é um paciente mais difícil. Eu considero esse paciente um paciente refratário. Eu tenho um pouco de dúvida se ele não é pouco aderente ao tratamento. Quando ele quis parar com a azitioprina, onde ele ficou ótimo. Né? Então, se alguém quiser discutir alguma coisa... Vamos convidar... Você está mantendo a azitioprina? Nós estamos mantendo a azitioprina. É um paciente de muito risco, né? Está tomando a dose basal 1 vez por dia. Eu não lembro, a Dua que está fazendo esse controle dele. É bom, convidando a doutora Luciana para sentar, chamando o doutor Ricardo para a próxima apresentação, enquanto ele se posiciona. Luciana, a operação ele descompensou com a perfuração ou foi pela simples perfuração? Por que operaram ele? Não sei, porque a gente tem tido algumas oportunidades de ter perfuração por várias razões, e às vezes a conduta pode ser expectante. Não necessariamente a operação teria que ser feita. Não sei se ele tivesse sinal de descompensação, né? Na verdade, a perfuração espontânea do esôfago muitas vezes pode ser tratada conservadoramente, né? E outros vão ter que ir à cirurgia. Na verdade, esse paciente ele perdeu um tempo relativamente grande quando ele começou, porque ele foi para uma unidade coronária. Entendeu? Então, ele foi... Depois de 6 horas é que eles fizeram a radiografia, teve esse atraso. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela comissão, pelo convite. Nós vamos conversar sobre distensão abdominal hoje, um caso sobre distensão abdominal, que a gente não valoriza muito, mas é uma das principais queixas que a gente tem dentro do trato gastrointestinal e, às vezes, é a principal queixa dos pacientes. Trata-se de uma paciente de 32 anos, do sexo feminino, natural do Rio de Janeiro, que há mais de 10 anos tinha episódios recorrentes de dor abdominal leve, acompanhada de uma diarreia, 3 a 4 evacuações por dia, geralmente de 1 a 3 vezes por semana, líquido pastoso e a sensação de inchaço. Ela melhorava a dor com a evacuação, não tinha sinais de alarme e foi feito o diagnóstico inicialmente de uma síndrome do intestino irritável na sua forma diarreica. Foi tratada com cotilônio, houve uma melhora da dor, manteve uma diarreia muito ocasional e uma distensão abdominal. Ela não conseguiu resolver todos os seus sintomas. Em dezembro do ano passado, ela foi a um cruzeiro de navio, pegou uma gastroenterite grave e estava especificamente num momento de muito estresse no trabalho.
e a partir de várias semanas, demorou a resolver o quadro dela, e depois de várias semanas, ela começou a melhorar a diarreia e a dor, mas começou a referir uma distensão acentuada, e essa passou a ser a queixa principal dela. A queixa era principalmente vespertina, e a paciente, quando foi ao consultório pela primeira vez, então, ela estava muito ansiosa com o quadro, preocupada com a não solução completa dos problemas de intestino, que diziam sempre que ia melhorar e que fazia parte da síndrome do intestino irritável, e ela tinha também um histórico familiar. O pai tinha câncer de intestino e a irmã tinha doença de Crohn, tinha sido diagnosticada recentemente com doença de Crohn. Isso, naturalmente, criava uma ansiedade muito grande nela. Nesse momento, você está com uma paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, fez uma gastroenterite aguda, aparentemente arrastada, e que depois evolui com um quadro diferente da síndrome do intestino irritável, pelo menos com uma distensão abdominal predominante. O que você faria nesse momento? Você consideraria a variação, que seria uma variação esperada do quadro, e tentaria apenas mudar a medicação, manipular a medicação? Você acha que valeria a pena fazer uma manipulação dietética, que nem sempre o paciente segue? Você faria alguns exames básicos de sangue, uma sorologia para a doença celíaca e um parasitológico de fezes? Ou você faria uma investigação mais ampla e começaria a pensar em exames de imagem e outros exames? Não tem propriamente uma resposta certa a isso aqui, é só para discussão, tá? Diga o que vocês realmente fariam nesse momento. A maioria ficaria, não consideraria isso como uma variação da síndrome do intestino irritável, não mexeria muito na dieta, embora ela tenha distensão como queixa principal, e faria, então, um primeiro trial desses pacientes, evitando uma investigação mais ampla. E se você resolvesse fazer uma investigação mais ampla nesse paciente, vamos que ela tivesse ficado resistente, ou que os outros primeiros exames fossem normais, qual seria a tua conduta nesse momento? Você consideraria um teste respiratório, uma calprotectina, uma colonoscopia ou uma enterografia por ressonância? Lembra, ela tinha um pai com câncer, ela tinha um pai que faleceu de câncer de intestino, ela tem uma irmã com doença de Crohn, não tinha muito sinal de alarme, não tinha sinais de alarme. Qual era a sua conduta nesse momento? Também envolvendo a prática do dia a dia, ali no consultório. Como eu imaginei, havia uma certa divisão aqui entre pedir teste respiratório pensando numa intolerância alimentar, que poderia ter desenvolvido depois da gastroenterite, ou alguns iriam para a colonoscopia, embora essa queixa de distensão, a colonoscopia nem sempre soma muito. Para a queixa de diarreia, talvez um pouco mais. A calprotectina ainda não é um exame facilmente disponível, mas efetivamente diferencia muitas vezes a síndrome do intestino irritável de algumas doenças inflamatórias. E a enterografia por ressonância também nós não pensaríamos. Fazendo uma revisão em relação a quando você tem distensão abdominal, primeiro a diferença entre inchaço e distensão. Roma 4 determinou que inchaço, quer dizer, na verdade consolidou que inchaço é a sensação de empachamento, aquela sensação de plenitude, mas sem uma dilatação no abdômen, enquanto distensão, efetivamente, você tem um aumento do volume abdominal. Elas coexistem em metade dos casos, mas não em 100% dos casos. Nem todo paciente com inchaço tem efetivamente uma distensão. Então, acho que nessa hora é importante você ter uma relação, saber se existe uma relação dos sintomas com a dieta. Quer dizer, no momento que você incha, no momento que depois que você se alimentou, especificamente se você se alimentou com alguma coisa, seja derivado de leite, seja fruta, seja algum carboidrato, ela não referia essa queixa. O ritmo intestinal dela, é importante saber se há concomitância com outras doenças funcionais. Nesse caso, a gente tinha já um diagnóstico prévio de uma doença funcional, que é a síndrome do intestino irritável. Saber se ocorre piora dos sintomas com o passar do dia. Não é incomum que a doença funcional ela vá agravando ao longo do dia e depois ela melhora durante a noite. A gente vai entender por quê. Ela não tinha sinais de alarme, mas é importante sempre que a gente investigue isso. Afinal, síndrome do intestino irritável é comum e não é infrequente que você tenha uma outra doença nesse tipo de paciente.
O exame físico vai ajudar a diferenciar o inchaço, que é o aumento, que é a sensação da distensão efetivamente de uma distensão verdadeira, e aí a gente vai tentar definir se essa paciente tem uma distensão orgânica, uma doença orgânica ou uma doença funcional. Mas já vou adiantando que não existe nenhum guideline validado para efetivamente você fazer a avaliação do inchaço. Então, não tem nada de errado. Quando que você deve efetivamente investigar uma distensão? A princípio, quando você tem sinais de alarme, quando tem uma história familiar de doença celíaca ou de câncer ginecológico, ou quando essa distensão é refratária ou progressiva. Não é incomum você encontrar essa queixa aqui, de manhã você encontra com o abdômen plano e ao longo do dia você tem esse aumento do volume abdominal. Vale a pena fazer alguns exames gerais, que foram feitos nesse caso, para saber se você tem uma obstrução intestinal, não está deixando passar nada, uma menina de 32 anos isso é improvável, mas um raio-x de abdômen, um hemograma para afastar anemia, proteína C reativa, TSH, afinal são geralmente síndrome do intestino irritável, ocorre na segunda, terceira década. A gente vai ver se vale a pena investigar ou não doenças celíacas e supercrescimento bacteriano, mas sempre vale a pena a gente considerar alguma intolerância alimentar, especialmente depois que você tem um quadro de gastroenterite, porque isso pode ser agravado. Você deve pensar na distensão algumas doenças que levam a má absorção, como doença celíaca e insuficiência pancreática, desmotilidade, várias doenças dão desmotilidade, inclusive diabetes, mesmo sem neuropatia periférica, algumas cirurgias que são muito comuns hoje, como fundoplicatura e banda gástrica, algumas infecções, sejam elas bacterianas ou mesmo parasitárias, algumas malignidades, especificamente a do tubo digestivo e a ginecológica, e algumas questões não deixar passar, que eventualmente enjoo, mal-estar, tal, pode ser só uma gestação e não propriamente uma doença. E a definição por Roma 4 é que inchaço ou distensão, mais de uma vez por semana, predominante sobre outros sintomas da síndrome outras doenças funcionais, é uma coisa que foi chamada atenção pelo grupo. Você tinha muito diagnóstico de dispepsia funcional, muito diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas eram raros os diagnósticos onde você tem diarreia funcional, então as pessoas esquecem que tem dor, onde predomina nitidamente a distensão e você continua fazendo o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Está mudando a fisiopatologia, está mudando o tratamento, é importante que a gente possa efetivamente fazer essas diferenciações. Outra diferença é que a distensão foi colocada separadamente no inchaço, porque se acredita que exista mais uma fisiopatologia diferente relacionada a uma coisa ou outra, e isso foi fruto de algumas novas tecnologias. Uma delas é a pletismografia, que consegue, de forma objetiva, avaliar a distensão por um período de 24 horas. Você consegue saber exatamente o que acontece. A gente vê que todos nós, no final da tarde, temos um leve aumento abdominal, isso aumenta para a distensão funcional. E as tomografias, que com simples software você consegue determinar a quantidade de ar que você tem. Isso foi um exame feito no Rio de Janeiro. Você consegue identificar se efetivamente esses pacientes têm ou não um volume maior de ar dentro do tubo digestivo. Essa paciente foi submetida a alguns exames de sangue que foram totalmente normais, pediram a pesquisa para sorologia para doença celíaca, foi negativo. O teste respiratório foi realizado, foi tudo negativo. A calprotectina foi feita nessa paciente, foi normal, e ela foi submetida a uma enterografia por ressonância que foi normal. E a gente não pediu a colonoscopia. Era uma paciente de 32 anos, não tinha sinal de alarme, era uma paciente jovem, e a gente imaginou que se ela tivesse um processo inflamatório baixo, a calprotectina provavelmente faria esse diferencial para a gente, e a paciente tinha alguma resistência também em fazer exame. Mas você está com esses exames agora todos normais. O que você faria efetivamente? Você partiria para uma colonoscopia, você faria uma dieta sem glúten, você faria uma dieta com restrição de carboidrato complexo, ou você tentaria introduzir para ela uma dieta baixa em FODMAPs. Qual seria a sua opção? A princípio, você está com uma paciente que tem possivelmente uma distensão funcional. É o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, É o nó da madeira, cangacandê, é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira. é um mistério. A dieta pobre em FODMAP vem fazendo sucesso hoje em dia, mas é uma dieta, quem trabalha com ela, ou quem tem a oportunidade, já teve a oportunidade de lidar, é uma dieta difícil de você prescrever e é mais difícil do paciente seguir isso daí. Mas não seria uma conduta errada, não, seria uma conduta adequada.
É importante entender que novos conceitos sobre a fisiopatologia da distensão mudam um pouco o nosso conceito de distensão. Em primeiro lugar, a gente sabe que ela é multifatorial, mas a primeira impressão que a gente tem quando a gente olha para alguém com distensão é porque ele teve um aumento do conteúdo luminal. E a gente fica com a impressão de que esse aumento de conteúdo luminal se dá por gás intestinal. Mas isso pouco acontece na doença funcional do trato gastrointestinal. Isso você vai ter nas obstruções, você vai ter nas intolerâncias alimentares, mas não na doença funcional. Mas esse aumento do conteúdo luminal ele também pode se dar por um aumento do líquido no delgado, simplesmente por alguns carboidratos, por exemplo, que puxam líquido, como frutose e manitol, muito comum hoje. Pelo próprio conteúdo colônico, vocês vão ver que distensão é comum em quem tem síndrome do intestino irritável na forma constipativa e na constipação funcional também, ou por algumas coisas que alteram a fermentação não gasosa, levando à formação de alguns ácidos gráficos que ativam alguns receptores que levam à alteração da sensibilidade visceral, fazendo um reflexo anormal com distensão por estase do tubo digestivo. Mas, além do aumento de volume abdominal, parece que é mais importante a incapacidade de eliminar os gases ou eliminar aquilo que está dentro do tubo digestivo. Algumas alterações do assoalho pélvico, nós vamos ouvir a doutora Lúcia, que é uma especialidade nesse aspecto, falar daqui a pouquinho para a gente. Algumas alterações da sensibilidade visceral, e vejam, quando essas alterações da sensibilidade visceral ocorrem, você começa a ter mais um inchaço, porque você começa a ter a percepção do que existe lá dentro, mais do que propriamente a distensão, e algumas novidades em relação à função muscular, abdominal e diafragmática vêm surgindo. Primeiro, quando a gente deita, quando a gente está em pé, dificilmente o abdômen cai como se fosse um saco de batata, né? Na verdade, a gente tem o abdômen que aumenta, por reflexo, o tônus do reto abdominal e relaxa o diafragma. Com isso, você tem fisiologicamente uma alteração do seu tônus, por isso você não distende, e quando você deita, volta a relaxar o abdômen e volta a baixar o diafragma. Quando você pega um paciente que não tem doença e você faz infusão de gás, um volume aproximadamente de 1,5 litro, fisiologicamente o diafragma é projetado cefalicamente e você contrai o abdômen. Vê como é diferente do paciente que não se queixa de distensão, a questão basal dele, depois que você faz a infusão de gás. Você tem a projeção do diafragma para cima. O que acontece na doença funcional? Acontece que, por uma questão de reflexo, provavelmente pelo que acontece dentro do tubo digestivo, você tem a contração do intercostal e a contração do diafragma, diferente do que deveria acontecer. O diafragma deveria subir, ele, na verdade, é contraído e diminui, e diferentemente do que você esperava, em vez de haver a contração do reto abdominal, você tem o relaxamento do oblíquo externo e do oblíquo interno e a projeção do abdômen para cima. Todos nós, se quisermos brincar de fazer abdômen, de relaxar o abdômen e jogar o abdômen para frente, ocorre, só que quem faz isso na distensão funcional faz por reflexo, não percebe que isso está acontecendo. Então, aqui um trabalho interessante, onde você tem o paciente no seu estado basal e quando ele se queixa de distensão, você vê que não forma muito gás, mas ele projeta o abdômen anteriormente, e é diferente quando você tem uma desmotilidade, eventualmente, onde você tem um aumento do gás, você tem a mesma distensão, só que provocada não mais por reflexo, mas pelo aumento do volume abdominal. Então, a hipótese é que as pessoas, através de reflexos viscerais anormais, leve a uma propulsão anormal de gases ou não gases, um acúmulo segmentar focal do conteúdo no intestino, levando ou a sensibilidade visceral, que levaria ao inchaço, ou uma resposta viscerossomática anormal, que levaria, então, à distensão desses pacientes. Esse slide foi da publicação do Roma 4, são os tratamentos disponíveis, que vão desde dieta, que foi o que foi tentado para essa moça, os probióticos, que o Barbucci comentou para a doença funcional, está valendo também para a distensão, especificamente onde eles têm um papel de destaque, especificamente o Bicobacterium infantis, embora a gente tenha uma quantidade de cepas muito grande, antibióticos, especificamente rifaximina, alguns antidepressivos, nesse caso da distensão, o citalopram e talvez a desipramina. Esse trabalho foi feito junto com outros tratamentos concomitantemente, então há alguma dúvida. Alguns antiespasmódicos, onde o metapiperito e o otilônio tiveram alguns estudos interessantes. Alguns laxantes osmóticos ou procinéticos, especificamente naqueles pacientes que têm a síndrome do intestino irritável na forma constipativa ou a constipação junto com a distensão. Porque dificilmente você tem estudos sobre distensão isoladamente. Geralmente a distensão é associada a outras doenças funcionais.
E você tem alguns secretagogos, como lubiprostona e linaclotide, que não tem disponível no Brasil, e alguns antinociceptivos. Está crescendo a noção de que o biofeedback poderia ajudar, e a terapia comportamental, a pessoa senta na cadeira, coloca uma mão uma mão no tórax, uma mão no abdômen, e ela começa a fazer um biofeedback para tentar voltar o tônus da respiração e, com isso, conseguir diminuir a questão da distensão. Nós temos, então, para um paciente com distensão ou inchaço, uma avaliação clínica para avaliar se ele tem sinais de alarme. Se você tiver uma causa identificada, você pode partir para um tratamento específico, uma obstrução, uma doença inflamatória intestinal, uma neoplasia. E, se você tiver a doença funcional, pode ser uma distensão inchaço isolado ou associada com outra doença funcional. Independente do que for, vale a pena a gente fazer a mudança do estilo de vida, a modificação da dieta, que pode ser não específica, pode ser com orientação sobre o Slow FODMAPs, que é o que tem feito mais sucesso, e se ele tiver mais a forma constipativa, a gente pode tratar a constipação de forma a reduzir a distensão do cólon, com procinéticos e secretagogos, partir para o biofeedback, especialmente se ele tiver algum distúrbio de sinérgico, e a partir daí você pode, para os casos resistentes, partir para a psicoterapia. Quando você tem a forma não constipativa, os probióticos sempre são uma boa opção, ou os antiflatulentos, né, os antifiséticos ou antiespasmódicos também. A partir daí você pode tentar uma coisa que a gente não tem aqui, mas isso é uma modificação para o que nós temos disponível hoje, mas seria a rifaximina. Tem o STW5 também, que é o fitoterápico, que tem feito algum sucesso lá. E, a partir daí, se você não responde a essas coisas, você pode partir para a psicoterapia. No nosso caso, essa paciente foi diagnosticada com uma síndrome do intestino irritável não constipativa e nós partimos direto para o FODMAPs. Ela não era 32 anos, não era uma pessoa facilidade, disse que não conseguiu se adaptar com a dieta. Nós invertemos um pouquinho a ordem. Ela tinha uma pessoa amiga dela que estava fora do país, pedimos para comprar rifaximina. Ela teve uma melhora razoável com rifaximina. Ela fez um segundo tratamento com rifaximina, quando então ela ficou confortável, e a gente vem mantendo essa paciente com os probióticos, e encaminhou para a psicoterapia, porque a gente acha que, efetivamente, a preocupação dela com o pai morrendo de câncer de colo, ou irmã doente com uma doença de Crohn grave, pode influenciar um pouco no estado emocional dela. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Vou convidar para você sentar na mesa e chamar o Ricardo Viebig para a quarta fala. A gente já pega mais uma. Tem uma aguinha aqui. Passa aqui, né? Tá bom. O fim está sempre no fim, né? Então, estamos deixando o fim para o fim. Vamos apresentar um caso. E onde está o caso? É de uma paciente com 55 anos, do sexo feminino, branca, do lar, e tinha uma queixa de duração de perdas fecais há 4 anos, que era de início bem leve e agora se torna mais frequente. Como antecedentes pessoais, ela era obstipada até o início da menopausa. Agora o hábito está normal e, às vezes, tem várias evacuações pela manhã. Nega cirurgias anteriores, tem 2 gestações com parto normal, nega diabetes, outras doenças e refere uma perda de urina aos esforços. É um caso de incontinência fecal. Né? Pulou? Então, a pergunta que eu gostaria de saber de vocês é se a gente já pode conceituar essa incontinência fecal. Muito bem. Vocês vejam que há quase um empate entre uma incontinência leve, né, e
muitos ainda acham que faltam dados para classificar. Todos têm razão. Acredito que a incontinência fecal grave ainda não se apresentou nessa paciente, porque a incontinência fecal grave é altamente debilitante dentro do conceito de incontinência. O problema é que, como conceituar a incontinência fecal? Normalmente, baseada em queixas do paciente. Então, a queixa muito comum, sujidade na roupa de baixo. Será que a sujidade na roupa de baixo representa incontinência? Ou seria uma higiene incompleta? Ou, então, um paciente que tem fezes líquidas e, com certeza, o esfíncter anal perante ao líquido, ele não funciona como uma boa forma de contenção, quer dizer, o líquido escorre com muita facilidade. O paciente tem urgência para ir no banheiro, essa urgência para o banheiro também pode ser considerada como uma manifestação de incontinência ou é um condicionamento? Né? Quem de nós, às vezes, não chega no elevador ou chega na porta de casa e não sente aquela vontade correndo de ir no banheiro fazer um xixi? É comum. Será que isso serve para conceituar? Perda de gases. Eu perco gases, doutor. Será que isto é incontinência? Ou será uma produção excessiva? Paciente com distensão abdominal. Perda de fezes. É sensível? É insensível? É, inclusive, notificada, eventualmente, como possível nos critérios da síndrome intestino irritável. E, como eu falei, a incontinência a fezes líquidas pode ser, eventualmente, por diarreia crônica. O paciente não tem capacidade ou tempo suficiente para chegar ao banheiro. Talvez, dentro dessa classificação, a minha hipótese, que talvez seja interessante, é todo mundo partir do princípio que, para ser abrangente e verdadeira, a incontinência fecal seria a incapacidade para segurar o conteúdo retal de um modo bem amplo. E partir-se daí para que a gente possa classificar melhor ou entender melhor o conceito de incontinência. Eu uso um método prático no consultório que eu gosto de utilizar, inclusive, também quando eu faço os relatórios de manometria, para se tornar bem intuitivo o entendimento do que é uma incontinência. Incontinência ativa é aquela que não há uma perda passiva, mas, em compensação, quando o paciente é exigido o recrutamento, ele não consegue ter continência, ou eventualmente tem, eventualmente não tem. É definido, basicamente, como a incapacidade de você conseguir contrair a musculatura do esfíncter externo, dos elevadores do ânus e do pubo retal. Não dá tempo. Ele vai segurar e ele não tem força. Já na incontinência passiva, seria muito mais a deficiência da estrutura esfincteriana, seja do esfíncter interno, do esfíncter interno, no qual o paciente perde fezes, mesmo sem sentir, ou ele tenta segurar e não consegue, como aconteceria na incontinência ativa. Tá certo? Existe uma classificação, normalmente colocada em separado, que é o CPAGE, ou a sujidade, ou chamada infiltração. É no qual são pequenas perdas fecais no decorrer do dia, ou num dia da semana, enfim, quando o paciente tem um pequeno escape. Seria isso incontinência? Prenúncio de incontinência? É colocado como classificação, mas não caracteriza uma incontinência eventual. Eu gostaria de saber de vocês se vocês têm ideia da qual a frequência da incontinência na população adulta acima dos 60 anos. Aberta a votação. Vocês vejam que há uma divisão de frequências, né, muito interessante. Eu vou mostrar para vocês esse slide, que é da onde a gente pode tirar alguma informação de alguns estudos, tá? Sendo que eu destaco esse estudo aqui, feito pela National Health, tá?
que tem até um guideline, uma brochura, como eles chamam, que está disponível na internet, você pode baixar, são mais de 500 páginas, um estudo muito grande, trabalhando com meta-análise, levantando a importância dos trabalhos, e principalmente nos Estados Unidos, onde a prevalência foi de 13% a 18%. No Brasil, um trabalho feito em Campinas, 11,7%, Nova Zelândia, enfim, em Singapura. Nós não temos dados da Europa, nem da África, e tem um trabalho da Grã-Bretanha. O interessante é que, para chegar a esses números, depende de como é feita a investigação. Simples, se você vai a uma casa de repouso, onde a maioria dos pacientes tem acima de 70 anos, você vai encontrar uma prevalência muito alta. Em compensação, no consultório, tá certo? Essa prevalência tende a baixar, não só pelo fato de que você não está pesquisando especificamente, como a queixa espontânea não é com frequência dita pelo paciente. Então, a incontinência fecal passa desapercebida. 2. Quais os conceitos que foram feitos nesses levantamentos? Quais foram os questionados? Quais as questões foram utilizadas? Quais os conceitos para você determinar que tipo de incontinência esse paciente tem? Então, há uma variedade muito grande na prevalência da incontinência por causa disso. Esse estudo inglês, selecionando de 4.840, apenas 30 conseguiram ser analisados. E, mesmo assim, veja que a prevalência variou tremendamente, de 1,4% a 19%. Tudo dependendo, basicamente, do que? As definições de incontinência fecal. Tá certo? No Brasil, esse estudo foi feito pelo pessoal, pelo Dr. Ricardo Juvenal Ricardo, lá em Campinas, onde ele estudou pacientes com essa média de idade e achou uma prevalência muito semelhante à dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. E, no caso específico dele, eles acharam muita correlação com partos fórceps nessas pacientes. Um trabalho também apresentado, feito por brasileiros, na qual se estudou a qualidade de vida nesses pacientes e viu que, realmente, os índices de qualidade de vida nesses pacientes é extremamente alterado em relação à normalidade. Bom, essa paciente chegou a nós, então, relatando, no interrogatório dirigido agora, não era mais espontâneo. Ela tinha uma razoável ingestão de fibras, evita gorduras na comida por causa de um colesterol alto. Mas ela relata também urgências, evacuações, escape eventual de gases e, às vezes, sujidade. Está deprimida, tem medo dos escapes durante as relações, não sai mais de casa pela manhã, diminuíram as atividades habituais pelo medo da perda ou pelos vários episódios matinais. Como eu devo proceder, então? Gostaria do conselho de vocês. Então, vocês vejam que a maioria dos colegas solicitaria uma manometria no retal, né? E a outra boa parte faria um toque retal e um interrogatório um pouco mais detalhado. A história clínica bem obtida é fundamental, porque mais de 50% dos pacientes não têm um relato espontâneo dos seus sintomas. É superestimado. Naquele trabalho apresentado, naquele levantamento nos Estados Unidos, feito com um detalhismo impressionante, mostra que 50% dos pacientes não são adequadamente interrogados durante a entrevista e sequer são examinados.
o toque retal, né, faz parte do exame clínico. Hoje a gente, infelizmente, vê colegas proctologistas, né, que não fazem o toque retal e pedem para que faça uma retossigmoidoscopia, uma anoscopia, e não foi feito o toque retal. Isso acontece, inclusive, nos pacientes que têm incontinência urinária, só queixa de incontinência urinária. O toque retal tem uma boa sensibilidade, mas baixa especificidade para diferenciar a gravidade das lesões do esfíncter. Mas ele sugere, né, muito bem o tônus de repouso e de constrição e consegue fazer com uma correlação com os achados da manometria. E agora? O que eu faria? A maioria do povo falou em manometria no retal, eu agradeço. Tá? Realmente, a manometria no retal pode dar, quando bem feito, muitas informações. Daqueles exames listados, nós podemos dizer que a manometria anorretal e o ultrassom endoanal são aqueles exames que podem mais trazer informações sobre a quantificação e a evidência de lesões musculares. A ressonância magnética, a eletromiografia, tem baixa sensibilidade e baixa especificidade. Né? Com a manometria, eu posso diferenciar aquilo que eu chamo de incontinência passiva e ativa, e eu posso quantificar o grau de incontinência pelo nível pressórico encontrado e pela capacidade da paciente em fazer uma contenção, fazer um diferencial bom em relação ao repouso. Na manometria no retal, nós vimos que os dados mais importantes estão ligados, olha, ao tempo de sustentação, né, ao gradiente de pressão e a uma associação do tempo mais a força de sustentação, com alta sensibilidade e uma especificidade de 100%. O ultrassom endoanal, quando bem realizado e acessível, ele pode mostrar alterações da estrutura do esfíncter, diferenciar uma lesão de esfíncter externo de uma lesão de esfíncter interno. Infelizmente, nós não temos tantos profissionais assim, tantos equipamentos que sejam acessíveis. Na manometria anorretal, que costumamos fazer, nós conseguimos diferenciar, né, o status de repouso com o status de contenção, aqui no método gráfico, e aqui mostrando um tempo de sustentação, no qual a gente consegue quantificar a média de pressão desse paciente em repouso e quanto ele consegue subir o seu vetor volume, a quantidade da pressão sobre a curva, ou seja, o quanto ele consegue ainda movimentar a musculatura externa. Qual o melhor tratamento para essa paciente, baseado já nessas informações? A maioria optou pelo biofeedback e a gente espera que o biofeedback realmente esteja acessível a esse tipo de paciente, à população, porque o benefício é muito grande. Porém, também outras coisas podem ser feitas. A terapia comportamental e, eventualmente, o uso medicamentoso da loperamida para transmitir segurança ao paciente pode ajudar muito no sentido de melhorar a qualidade de vida. Nós publicamos esse ano esse trabalho
que nós utilizamos acupuntura nos pacientes com incontinência fecal e que a incontinência houve uma melhora, mas, principalmente, a melhora na qualidade de vida, a segurança desses pacientes, foi muito interessante. O resultado obtido, para mim, inesperado, mas foi muito bom. Quanto ao tratamento cirúrgico, a esfincteroplastia tem resultados muito ruins, mesmo nas lesões musculares. Os agentes de preenchimento têm resultados razoáveis e devem ser bem indicados. A eletroestimulação sacral, um processo que vem chegando novamente, além de ser extremamente caro, tem resultados reservados. Essa paciente foi encaminhada para retreinamento por biofeedback, 10 sessões. Na reavaliação, melhora dos sintomas, havendo ainda alguma urgência para evacuar e esporadas perdas insensíveis. Ela está melhor emocionalmente, realizando tarefas sem medo. O que a gente recomenda é que ela continue fazendo o retreinamento diário em casa e passar por uma supervisão, pelo menos trimestral, no consultório. Para o futuro, o que nos reserva a incontinência? Eu acho que nós precisamos ter questionários mais perfeitos, mais abrangentes, tentar aumentar a percepção e a conscientização dos médicos e dos pacientes para esses sintomas, ou seja, a coisa está subentendida, subdimensionada, subrelatada. Nós precisamos de protocolos de pesquisas mais corretos, padronização de metodologia, da própria manometria no retal, de outros exames. Nós precisamos trabalhar com prevenção e tratamento precoce. É possível você pegar um paciente na meia-idade e, de certa forma, perceber que ele pode se tornar um incontinente, e a gente sabe que, com certeza, o Bafuto falou que 50% de obstipados nas clínicas, os outros 50% são incontinentes, provavelmente. Então, a gente precisa de tratamentos mais eficazes e exames mais padronizados. Eu aguardo e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre isso, tá certo? E coloco-me à disposição aí. Obrigado, Ricardo. E a doutora Lúcia, para fazer a última fala. Nós temos exatos 15 minutos para terminar, então talvez não haja tempo para discutir. Mas tem uma cadeira, Ricardo, e um copinho d'água para a Lúcia, que vai discutir um caso de boa disfunção tarde da a soropelve. todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui encontrando os colegas que têm também essa experiência na motilidade. Não sei se vocês repararam que, de todos os casos apresentados, a maioria dos pacientes eram jovens. Coincidentemente, 3 pacientes tinham 32 anos. Então, isso me chamou a atenção. A gente vai apresentar o caso dessa paciente também de 32 anos, que era casada, era atriz, tinha uma constipação desde a adolescência, uma evacuação por semana com laxantes, e praticamente dependente desses laxantes, fezes endurecidas, necessidade de grande esforço evacuatório, dependente desses laxantes, principalmente do Sene, e o Almeida Prado, que já foi mencionado aqui, era uma das opções que ela utilizava. Com isso, as fezes eram líquidas, ela tinha uma sensação de evacuação incompleta, tinha uma necessidade de digitação e uso de enemas e supositórios, eventualmente, uma distensão abdominal ocasional, e raramente ela tinha dor abdominal. Ela tinha uma história de um parto, uma gestação, parto cesariana, episódios de enxaqueca eventuais, alergia respiratória, nada importante na história pessoal, não tinha nenhum sintoma de alarme, e também na história familiar, nada que preocupasse. Então, com isso, quais seriam as hipóteses? Qual seria a hipótese de vocês para esse caso? Votação. Muito bem. Veja que o que hoje já foi comentado aqui pelo Ricardo, pelo Barbucci, a gente vê que realmente os sintomas eles se confundem às vezes, né? As patologias se confundem, são distúrbios funcionais.
Eu esperava que todos acertassem o diagnóstico de síndrome de defecação obstruída. Esse diagnóstico tem vários sinônimos na literatura, você pode chamar de anismo, contração paradoxal do bulbo retal, síndrome de obstrução de saída, defecação obstruída, dissinergia do assoalho pélvico e agora, na última reunião de Roma, defecação dissinérgica. Então, essa paciente, na verdade, ela tinha um exame físico basicamente normal, era uma paciente magra, eu não coloquei ali, mas ela tinha um IMC de 15,6, um abdômen escavado, um colo esquerdo palpável, e no exame proctológico, a gente via que ela tinha alguns pequenos plicomas, já sugerindo o esforço evacuatório crônico, e conseguia contrair o esfíncter externo quando a gente solicitava esse tipo de contração da musculatura. No toque retal, ela tinha um bom tônus de repouso, até tendendo a uma hipertonia, e o esfíncter externo e o bulbo retal, quando a gente pedia que ela fizesse a contração voluntária, aí sim a gente via uma certa hipotonia, principalmente considerando a idade dela, e uma ausência de relaxamento na tentativa de expulsão. Então, a gente avalia esses pacientes, e depois, se a gente tiver uma oportunidade de fazer alguma discussão aqui, eu gostaria de comentar um pouquinho a respeito do que o Ricardo apresentou para vocês. A gente hoje tem, para os pacientes incontinentes e também para os constipados, uma série de índices para fazer a avaliação da severidade, tanto da incontinência quanto da constipação. E a gente utiliza um questionário de qualidade de vida, que pode ser usado para os dois casos, e isso ajuda muito, viu, Ricardo, a avaliação desses pacientes. Com isso, a gente já consegue, somente com a história clínica, entender se esse paciente ele tem um distúrbio importante que você precisa buscar uma solução ou não. Então, essa escala de constipação do Agachan, que foi publicada em 96, ela avalia essas coisas todas que vocês estão vendo, a frequência intestinal, a dificuldade do esforço evacuatório, se é doloroso ou não, se tem sensação de evacuação incompleta, se tem dor abdominal. Com isso, a gente pontua de 0 a 30, e a gente tem uma avaliação inicial clínica desses pacientes muito boa. Então, essa paciente ela tinha uma história de uma evacuação por semana, portanto, uma pontuação de 2, um esforço evacuatório sempre, em todas as vezes, então a pontuação de 4, uma sensação de evacuação incompleta em todas as vezes que ela tentava ir ao banheiro, 4, dor abdominal também, sempre, tempo no toalete para tentar evacuar era mais de 30 minutos, tentando fazer a evacuação, 4, auxílio com enemas, em alguns casos, 2, tentativas para evacuação sem sucesso nas 24 horas, mais de 9 tentativas sem sucesso numa semana, então 4, e a duração da constipação de mais de 20 anos. Então, ela tinha um total de 28, um score de 28. Com isso, o que vocês fariam com essa paciente? Bem, então, apesar da história longa, né, a gente realmente, numa pessoa jovem, que não tem nenhum sintoma de alarme, não tem história familiar, a gente hoje não parte por um exame como uma colonoscopia. Clister opaco, muitas vezes a gente até faz, porque você consegue avaliar o tamanho desse cólon, né, se tem uma redundância, se tem uma sigmoidocele, então isso ainda é um exame que pode ser feito. Os exames laboratoriais sempre podem também excluir um hipotiroidismo, uma intolerância à lactose. Mas, gente, eu coloquei isso para realmente chamar a atenção de vocês o seguinte, que esse é um diagnóstico que pode ser feito de uma forma simples, com a história clínica, e o que a gente, em geral, faz é iniciar o tratamento. A gente inicia o tratamento porque o toque retal e a história clínica, baseando principalmente numa escala como eu mostrei para vocês, pode informar muitas coisas que já fecham esse diagnóstico. Então, a gente, teoricamente, não precisaria partir para outros exames, a gente pode já começar o tratamento. Então, a gente
tem hoje um protocolo para avaliação, para fazer esse toque retal. Isso, na verdade, foi publicado agora em 2010 pelo Dr. Hall, que não é proctologista, mas tem um interesse específico sobre esses distúrbios, e ele realmente publicou o que nós, proctologistas, já fazemos há muito tempo, que é fazer a inspeção da região anorretal, fazer até o teste dos reflexos cutâneos, que nesses pacientes muitas vezes está ausente, o toque retal, que é muito importante, porque você avalia o tônus de repouso, se existe uma hipertonia ou não, existe a contração da musculatura esfíncter externo e o bulbo retal, então você consegue avaliar se existe uma hipotonia ou não, e se há uma contração que é paradoxal, né? Então, chamar a atenção que, às vezes, a gente consegue fazer esse diagnóstico de uma forma muito simples. E as outras coisas que a gente faz é avaliar, como também já foi mostrado aqui, o tipo de fezes que esse paciente tem, geralmente é tipo 1 e 2, quando ele faz uma ingestão pouca de água, não usa fibra, né? E a gente tende, então, nesses casos, a começar o tratamento estimulando o aumento da ingestão de fibras, de água. Você pode utilizar um lubrificante, que a gente usa bastante, o óleo mineral, e também começar a pensar na dieta desse paciente. Como é que a ingestão de fibras, né? Como é que é o café da manhã, o almoço, o jantar. Então, nesse caso, qual seria o próximo passo de vocês? Que bom. Então, Ricardo, estamos conseguindo transmitir aqui alguma coisa para as pessoas, e isso é muito bom. A manometria, gente, realmente, dentro dessas opções todas aí, nesse caso específico, é talvez depois do exame clínico, depois do toque retal, a coisa mais importante. E por quê? Porque ela permite avaliar essa hipertonia que você percebeu no seu toque retal, mas que a gente não tem um transdutor no dedo, então a gente tem que ter uma avaliação mais objetiva. E a manometria, ela permite isso. Ela permite a avaliação de ondas curtas e ultracurtas, eu vou mostrar num outro diapositivo, o não relaxamento na tentativa de evacuação, a alteração da sensibilidade, podemos fazer o teste de expulsão do balão, podemos ver a complacência e a capacidade desse reto. Então, tem uma série de informações, no caso da defecação obstruída, do anismo, que são importantes. Então, essa paciente, vocês vejam que, quando a gente pediu para ela contrair, a contração dela é uma contração fraca, se você considerar uma moça de 32 anos, que não tinha tido parto normal, só um filho, mas com cesariana, e na hora que a gente pedia para ela fazer o esforço da evacuação, vocês vejam que a curva se assemelha à contração. Então, isso aqui é o nosso diagnóstico clássico de anismo feito pela manometria convencional de perfusão. E aqui vocês vejam essas ondinhas, que são ondas ultracurtas, e que isso é muito típico da hipertonia do anismo, associado, então, com a defecação obstruída. Ela tinha um reflexo inibitório presente, positivo, então isso é uma outra coisa que a manometria é útil para excluir o Hirschsprung e outras patologias do esfíncter interno. E agora, o que fazer? Muito bem. Então, na verdade, todos esses exames podem ser indicados numa situação dessa, se você quer complementar a sua avaliação. Esses exames, então, não tem um que seja mais correto do que o outro, são exames complementares, e, na verdade, a cinedefecografia, a ecodefecografia e a defecorressonância são exames dinâmicos, que avaliam a evacuação de uma forma bastante dinâmica. Então, se você tem também a suspeita de que tem alguma outra patologia
associada a esse anismo, como, por exemplo, uma invaginação interna, uma enterocele. Esses métodos dinâmicos de imagem podem avaliar também essa situação. E a gente também sabe que existe um percentual de pacientes com defecação obstruída que tem também inércia colônica. Então, o tempo de trânsito colônico é interessante a gente fazer para a gente tentar caracterizar que tipo de constipação esse paciente tem. Vamos em frente. Então, e como que a gente realmente hoje fecha esse diagnóstico de anismo, né? Os critérios diagnósticos baseados nos critérios de Roma seriam a de sinergia ao exame físico, com avaliação manométrica. Se você também dispõe da eletromiografia, era antigamente considerado padrão ouro, mas como é um exame muito doloroso, praticamente foi abandonado. E se você tem um ou mais exames com alteração, que pode ser o teste de expulsão do balão alterado, os marcadores no tempo de trânsito colônico, que ficam retidos aqui na região da ampola retal, isso é característico da defecação obstruída, e no caso da cinedefecografia, a gente vê que a paciente faz um esforço da evacuação, mas não há abertura do ângulo anorretal, existe uma indentação aqui do pubo retal, um pubo retal que é contraído, ele não se relaxa e não permite, então, o esvaziamento desse conteúdo retal. Então, se você tem algum desses exames alterados e mais os parâmetros dos critérios de Roma e o exame físico, está fechado o diagnóstico. E aí, o que nós vamos fazer para essa paciente? Como é que nós vamos tratar? Ótimo. Então, é isso, gente. O biofeedback, realmente, depois das medidas clínicas, é o que a gente indica, é o que tem melhor resultado. Vocês vão ver, a gente começa o tratamento desses pacientes com medidas gerais, aumentando a ingestão de fibras, da ingesta hídrica, estimulando algum tipo de laxante, se esse paciente não usa ainda. Procinéticos, existem algumas evidências, biofeedback, e quando o biofeedback não resolve, a gente ainda tem algumas outras coisas, como, por exemplo, a injeção do Botox. Nesse caso, nós fizemos 10 sessões de biofeedback. A gente costuma dizer que o paciente ele é encaminhado por que a gente chama de programa de biofeedback. Esse programa de biofeedback inclui uma avaliação nutricional, uma avaliação da dieta com nutrólogo, um acompanhamento dessa evacuação com um diário de evacuação e uma avaliação, muitas vezes, também do psiquiatra. Tá? Isso tudo é importante. Quando a gente avalia as evidências do biofeedback para o anismo, a gente vê que os trabalhos, desde 2006, mostram que existe realmente evidência, quando se comparou, por exemplo, o biofeedback com polietileno glicol, o trabalho do Chiarone. Depois, o biofeedback foi comparado ao diazepam, né, como é um relaxante muscular, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Foi comparado também com o placebo e também os aparelhos de uso domiciliar. E, assim, esse estudo que comparou com 117 pacientes que fizeram alguns biofeedback e outros submetidos ao diazepam. A utilização do biofeedback foi superior ao diazepam e ao placebo no tratamento do anismo, com aumento do número de evacuações, melhora do traçado eletromiográfico durante todas as tentativas de evacuação. Então, a partir daí, o biofeedback, e com essas evidências, ele passou a ser uma recomendação de grau A e nível de evidência 1. E assim, para vocês verem aqui o que acontece, aqui no início da sessão, ela tinha uma contração voluntária, a gente faz sempre 5 contrações voluntárias, e depois a gente pede que a pessoa faça um esforço da evacuação. Então, nas primeiras sessões, a gente via que ela não conseguia relaxar a musculatura, e a partir do momento que a gente vai fazendo o tratamento, a gente começa a ver que o paciente começa a entender o que ele tem que fazer, ele recupera a incoordenação muscular que ele tinha, ele passa a fazer
uma evacuação, um movimento da evacuação adequado. Então, essa paciente, após 10 sessões, ela reconheceu que ela tinha, na verdade, uma preocupação muito grande com a imagem dela, uma obsessão de se manter magra. Com isso, ela também não comia uma quantidade suficiente de fibras e de alimentos de uma maneira geral. Ela passou a fazer, então, uma melhor dieta, ela passou a ter uma evacuação mais formada, com menos esforço, ela reconheceu a importância de utilizar a prensa abdominal, isso é uma coisa que também foi comentada aqui, o Ricardo mostrou um estudo bem interessante, e a gente também tenta fazer isso com todos os pacientes que fazem o biofeedback. E assim, se vocês forem avaliar novamente essa paciente com aquele esquema, com a escala de constipação, a gente vê que ela caiu de 28 para 8, porque ela começou a ter um número maior de evacuações por semana, com menos esforço evacuatório, com menos sensação de evacuação incompleta. Enfim, a gente consegue, de uma forma bem objetiva, avaliar esses pacientes. Então, as mensagens que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que o anismo, a defecação obstruída, pode ocorrer em até 40% dos casos de constipação e 7% na população geral. Então, às vezes, realmente mais frequente do que a gente imagina. O esforço evacuatório e a necessidade de auxílio para a evacuação é o que caracteriza. É importante lembrar da associação desses distúrbios de defecação com distúrbios alimentares e uso abusivo de laxantes, principalmente nas pessoas jovens. O exame clínico e a manometria anorretal muitas vezes são suficientes, a gente não precisa fazer todos aqueles exames. O manejo ele deve ser multidisciplinar e o biofeedback é o tratamento de escolha. Muito obrigada. Eu agradeço a todos os participantes, cumprimento, nós não teremos tempo para discussão, e chamo a doutora Ângela Falcão para dar sequência à última conferência do dia do nosso convidado, doutor Cifrin.